Gravitacionais são entendidas no contexto da teoria de Einstein. Antes da teoria que existia de gravitação, a teoria de Newton, ela não conseguia explicar, não poderia explicar o que são essas ondas gravitacionais. Einstein mudou tudo isso quando percebeu que a gravitação não era uma força invisível entre os corpos, mas sim uma manifestação da geometria do espaço e o tempo. Porque Einstein percebeu que o tempo está conectado ao espaço. Se você viaja num foguete, a velocidade da luz, numa certa direção, e um colega seu viaja num foguete com a mesma velocidade da luz, só que em direção contrária, indo em direção ao seu foguete, ainda assim, pela teoria de Einstein, ele provou isso, a velocidade relativa entre esses dois foguetes é a velocidade da luz. Poderia, a gente pensar, ser o dobro da velocidade da luz. No entanto, ela é só a velocidade da luz. A única maneira de conciliar essa matemática, essa mágica matemática, é com a teoria de Einstein. Einstein consegue provar que a velocidade relativa é a velocidade da luz, que é a velocidade de limite. Para isso ser verdade, para ver essa conciliação, o tempo e o espaço estavam conectados. Então, quando você viaja a uma certa velocidade, o espaço se contrai e o tempo se dilata. Quando você viaja próximo da velocidade da luz, esses efeitos são máximos. O espaço se contrai quase a zero e o tempo se dilata quase ao infinito. Se você tem um irmão ou uma irmã gêmea, ele pega um foguete e viaja próximo da velocidade da luz, o tempo para essa pessoa, para esse seu irmão ou irmã gêmea, praticamente não passa. Então, se você fica na Terra e o seu irmão e sua irmã gêmea voltam depois de uma viagem de vários anos para você, ele ou ela praticamente não envelheceram e você envelheceu todos esses anos todos. Né? Pode ter sido 40 anos de viagem, você envelheceu 40 anos e ele ou ela não envelheceu praticamente nada. Na teoria da relatividade geral, que ele formulou 10 anos depois, ele chegou a uma coisa mais complicada de entender ainda. Ele percebeu que a gravitação não era a força invisível que o Newton acreditava que fosse, mas sim justamente um efeito de entortamento desse espaço e tempo. Quer dizer, uma coisa louca você pensar que esse espaço e tempo podem ser entortados, né? Mas Einstein percebeu que isso é possível e que é justamente esse entortamento do espaço-tempo que causa o efeito gravitacional. É como se você tivesse um colchão de borracha onde as massas iriam deformar esse colchão. E aí então a gravidade não seria uma força invisível, mas seria um efeito causado pela deformação do espaço-tempo. Então, os corpos menores, que também deformam esse colchão, mas em menos quantidade, eles iam sentir que o colchão está deformado. E aí então as trajetórias deles seria por causa da deformação desse colchão e não mais por causa de uma força invisível.